Olá, bem-vindos a mais um estudo bíblico aqui da Meuc de Fraiburgo. O tema é Encontros com Jesus Cristo, estudando passagens bíblicas. Hoje é nosso quarto encontro, nosso quarto tema. É o terceiro personagem que vai ter um encontro com Jesus. Hoje, na prática, é um encontro onde um amor é demonstrado por Jesus, um grande amor é demonstrado. É um texto que nós vamos encontrar apenas no Evangelho de Lucas, capítulo 7, do versículo 36 até o 50. Você pode pegar sua Bíblia também e acompanhar a partir dela, embora que eu vou transmitir aqui na tela também o texto e imagens a respeito dessa história que pertencem ao site Free Bible Images. Então, na prática não é um personagem só, são dois, mas obviamente a gente vai falar muito mais de um personagem. E esse personagem é bastante conhecido, muitas vezes ele é usado em pregações, mas eu quero estudá-lo com vocês também, que a gente pode também aprender algumas coisas a mais, de repente, desse texto e aplicá-los na nossa vida de fé. Estudar personagens bíblicos é bem importante para nosso crescimento pessoal, a gente perceber como pessoas se comportaram diante de Jesus e como Jesus se comportou diante de pessoas. Como pessoas viram Jesus e como Jesus viu e vê as pessoas. Porque isso é para nós também. Como nós enxergamos Jesus, como Ele nos enxerga. Então, convido você a nós lermos o texto. Ele vai estar projetado aí na tela também. O texto que nós lemos, ele então inicia da seguinte maneira. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele, tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando, as lágrimas caíram sobre os pés dele, e ela o secou com o seu cabelo e continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo: se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está colocando nele. É uma pecadora. Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou uma história. Um homem emprestou dinheiro a duas pessoas, 500 moedas de prata a uma delas e 500 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou as dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu: suponho que aquele que ele perdoou a maior dívida. Você está correto, disse Jesus. Então, voltou-se para a mulher e disse a Simão: veja esta mulher ajoelhada aqui. Quando entrei em sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os seus pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e secou com os seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora em que entrei, ela não parou de beijar meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com um perfume caro. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim, mas a pessoa a quem pouco foi perdoado demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si: quem é este que anda por aí perdoando pecados? E Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Este é o texto que eu escolhi para o terceiro personagem dessa nossa série. Ele é bastante significativo. O olhar de Jesus para aquela mulher, para aquele homem que o recebeu em sua casa também, ele é muito significativo. Eu quero com você, então, apenas olhar para este homem, ou para estes homens e para esta mulher, e notar
o quanto essa mulher foi feliz em seu encontro com Jesus e o quanto ela pôde demonstrar essa felicidade em amor, com um gesto bastante humilde e simples, mas de fato muito intenso e muito profundo diante da situação que ela se encontrava como pessoa. Como eu falei antes, eu devo mencionar aqui a fonte dessas imagens é do Free Bible Images, onde eu estou usando elas porque assim é possível utilizá-las. Então, vamos lá à análise de algumas coisas a respeito desta cena ou desta história. Quero convidar você a pensar brevemente sobre a situação, obviamente histórica, cultural, que esse texto mostra para nós. Nós temos muitos fariseus descritos na Bíblia. Muitos deles são opositores a Jesus, muitos deles tiveram sérias dificuldades com Jesus Cristo e com aquilo que ele pregava, e por isso que Jesus muitas vezes advertia eles, e com isso também criava atritos e criava confusões para Jesus. E muitos dos fariseus tentaram levar ele de fato, já desde o início do ministério, a algum tipo de julgamento público, de passar vergonha, de ser visto como alguém que não é digno de confiança. Isso nós precisamos analisar aqui. Mas muitos judeus, fariseus, também tiveram proximidade com Jesus, líderes do povo judeu, e gostavam, andavam perto de Jesus porque entendiam que ele de fato tinha palavras de vida e estavam sendo transformados. O personagem de hoje, nós não temos muitos detalhes, apenas o nome dele é mencionado pelo próprio Jesus, como Simão. Nós percebemos que ele é um homem que acolhe Jesus na sua casa, mas com bastante restrição. Eu creio que, agora estou falando da minha interpretação pessoal, bíblica, que ele, de certa maneira, era um homem que tinha interesse em Jesus, em conhecê-lo mais a fundo, por isso o convidou para a sua casa, mas com um coração duro, como uma pedra. Talvez muitas daquelas perguntas que ele faria a Jesus seriam provocativas, talvez tentando arrancar alguma confissão de Jesus contra o judaísmo, sei lá. Mas, ao mesmo tempo, percebo que era um homem com dúvidas, era um homem com esperteza, era um homem que queria a proximidade de Jesus, mas não queria se afastar do seu farisaísmo. Dá para perceber, talvez, isso na atitude dele, porque há o convite, mas há uma falta de demonstração de carinho, de boas-vindas a Jesus na casa dele. Isso nós percebemos no texto. Nós sabemos que, pela prática dos tempos bíblicos, receber alguém para uma refeição, isso poderia se tornar público também. E muitas vezes isso também era feito para uma certa exibição desse encontro, para algum interesse pessoal ou familiar, digamos assim, para que fosse também promovido isso. Receber Jesus ali não era uma pessoa tão importante, mas Jesus é notado em todos os lugares onde ele estava passando, e as pessoas de alguma maneira precisavam já se tocar que não era um personagem qualquer na história, mas era alguém já significativo e importante. Então esse convite de Jesus, ou a Jesus, ele é significativo, alguém fica sabendo, porque pessoas agora ficam informadas onde Jesus anda, com quem ele vai, na casa de quem ele vai, e existe uma certa atenção para ver o próximo passo de Jesus. E nessa história nós percebemos que alguém deu atenção a esses passos de Jesus e foi procurá-lo nesta refeição. Não era absolutamente proibido, pelo que a gente percebe culturalmente, que alguém que não fosse convidado à refeição pudesse chegar junto à refeição, e inclusive uma mulher. Então nós temos aqui possivelmente uma cena bem interessante, onde existiam espectadores querendo ouvir os discursos, as perguntas, a conversa que acontecia entre essas pessoas. Ela teria alguma fonte de informação, alguma coisa importante. Isso nós temos nesse texto, existem outros textos dessa natureza também, onde a gente percebe que existe esse enredo, onde pessoas se aproximavam de momentos importantes, como uma refeição dessa, mesmo sem serem convidadas.
O que nós vamos perceber nessa história de hoje é uma mulher que tem bastante significado bíblico pela sua atitude, a partir do Evangelho de Cristo, de como ele tratou ela e de como ela tratou Jesus. Antes de falar especificamente desta mulher, ainda mencionando Simeão, nós percebemos que esse personagem, ele realmente tem aqui várias coisas a aprender, como homem, como fariseu, como alguém que talvez busque entender melhor quem é Jesus, como religioso, e essa vai ser uma aula que ele não esperava, ou esse vai ser um encontro que ele não esperava ter tão profundo com Jesus. Muitas vezes nós como pessoas, nós quando abrimos a Bíblia, lemos, estudamos, nós não temos a pretensão de descobrir tanto. E é o que esse texto nos ajuda a revelar também. Porque muitas vezes Jesus nos mostra fora de nós, fora do encontro pessoal conosco, o que realmente ele veio fazer nesse mundo. Com pessoas que nós não imaginávamos, que entrariam na cena, com pessoas que nós não vislumbrávamos diante de nós, como que pudessem fazer parte de algo grandioso que Deus faz. E eu quero aqui então, primeiro momento, olhar com vocês para os versículos 37, onde começa o relato com essa personagem que entra de surpresa nesse encontro, que é esta mulher que não temos nome. Historicamente, em alguns contextos históricos da igreja cristã, ela também é mencionada como sendo Maria Madalena, mas isso não confere, porque isso tem uma outra história. Maria Madalena foi liberta de demônio, não foi esta aqui. Esta mulher aqui, ela é uma mulher mal falada, onde ela vive, e por isso se deduz que ela era uma prostituta. E isso é uma dedução, porque o texto não fala disso. Mas certamente tem a ver com essa questão, porque é realmente uma situação de vida pessoal que não é muito agradável dentro da questão cultural judaica. A prostituição aqui é de fato o adultério, né? Ele é passível apenas, né? Então tem várias restrições na fé judaica, na religião judaica, e aí obviamente, né, uma mulher dessa se aproximar de Jesus ou de um profeta ou de um homem importante religioso é algo escandaloso, é algo que não é bem visto. Eu quero aqui então olhar esse aspecto. Ela senta-se atrás de Jesus. Como é a cena? Como a gente pode descrever a cena dessa mulher se sentando atrás de Jesus? Na imagem que foi projetada, nós temos isso mais ou menos descrito, né? Deixa eu colocar aqui na tela. Nós percebemos que as refeições são feitas em uma espécie de divã, né? um sofazinho baixinho, uma cadeira baixinha, com mesas baixinhas, e as pessoas sentam ao redor, se inclinando sobre um braço. E ali acontece a refeição, acontecem as conversas. Isso é bem significativo e importante. Então, nós precisamos visualizar essa cena. Então, ela não está sentada junto à mesa, ela está atrás de Jesus. E ali acontece todo esse enredo agora. Essa mulher chora, pranteia aos pés de Jesus, e ela acaba molhando os pés de Jesus. A única coisa que ela tem para enxugar agora essas lágrimas dos pés de Jesus são seus próprios cabelos, e pela cultura da época, soltar os cabelos, principalmente numa situação dessa, é bastante vulgar, é impróprio, é considerado realmente uma cena que não é bem vista, porque soltar os cabelos normalmente é algo que acontece na intimidade de um casal, nessa cultura. Então aqui é algo que não é bem visto. Talvez as prostitutas usassem os cabelos mais soltos, mas aqui nós percebemos que é uma cena bastante forte para a cultura desse fariseu, para a cultura dessas pessoas. Jesus não se importa com isso, até porque Jesus ele é alguém que quebra paradigmas, que quebra estruturas pensadas e formadas. É isso que eu queria mencionar em primeiro momento, para que a gente entendesse um pouquinho dessa mulher falando, dirigindo-se a Jesus, depois Jesus dirigindo-se a ela, uma pecadora. O que ela está fazendo aos pés de Jesus? Nós percebemos aqui que
Jesus, ele perscruta a mente e o coração dos seres humanos. É a primeira coisa que nós percebemos aqui, a partir do relato, versículo 38, 39, onde Jesus observa a cena e ele entra na mente do Simeão. Tenho algo para te dizer. Diga-me, mestre, o que você tem a me dizer. A curiosidade aqui apontou de imediato para esse homem e Jesus vai propor uma parábola, ele vai fazer uma historinha comum dos ensinos de Jesus, referindo-se a vamos chamar ele aqui de um banqueiro, né, alguém que empresta dinheiro para duas pessoas. Essas duas pessoas não têm como pagar, esse banqueiro perdoa as duas. Ele usa essa parábola para chegar ao coração de Simão, nesse encontro que ele tem com ele. Por quê? O fariseu, ele por suas atitudes naturais da religião, ele vai sempre dizer que não tem necessidade que alguém faça algo por ele, que alguém lhe perdoe algo, porque pela sua religiosidade, pelo seu esforço de seguir as leis, ele já não necessita mais da intervenção e da graça de alguém, porque ele está livre, ele está limpo, ou as coisas são tão poucas que ele precisa resolver, as suas dívidas são tão pequenas que elas são fáceis de serem pagas. Qualquer esforçozinho ele consegue. E aí nós notamos isso, porque aqui o texto ele fala de valores, de remunerações diárias. Tá? Um de 500 denários e outro de 50 denários. Então nós temos aqui um valor proposto por Jesus que alguém que tem muita dificuldade de pagar isso provavelmente não vai conseguir pagar pelos elevados juros desse banqueiro ou desse agiota, como a gente diria hoje em dia, e o outro que trabalhando 50 dias pagaria, mas ambos são perdoados, porque está difícil pagar, vai ser difícil pagar. Vamos pensar agora na questão religiosa desse homem, desse encontro com Jesus. Muitas vezes a religião provoca na gente essa ênfase de que a gente já fez o suficiente, e que a gente vai pecar em coisas pequenas. Os meus pecados são bem pequenos relacionados àqueles pecados das pessoas além de mim. Então isso é fácil ser perdoado. Na verdade, perdão independe do tamanho e da quantidade de pecados. Esse é o fato. E Jesus aponta isso nesse encontro com este homem. É um encontro muito significativo, porque ele é um encontro que tem que acontecer com a gente. Quando digo a gente, aqueles que participam de igreja, aqueles que são confessos cristãos, né, que dizem, não, eu creio em Jesus, a minha vida é de Deus, a minha vida é a fé cristã. A gente tem que tomar cuidado porque nós nos tornamos muitas vezes desse jeito. Nós andamos perto de Jesus, convidamos Ele para dentro do nosso círculo de vida, mas muitas vezes nós nos comportamos como um fariseu que não está aberto a receber de fato o perdão, porque nós já somos tão bons diante de Deus que nós esquecemos de que a misericórdia de Deus e a graça dele precisa vir sobre nós também, independentemente do que, obviamente, foi feito por Deus, por nós. E essa é uma cena, então, onde eu quero chegar, então, às considerações sobre essa mulher, em especial sobre essa mulher, que nos ajudam muito numa questão pessoal, de estudo da palavra, de encontro com Jesus Cristo diário, constante, para que a gente não se esqueça do que Ele fez por nós, do que Ele fará por nós, do que Ele fará pelo mundo e fez pelo mundo. É importante perceber o que esta mulher vai demonstrar na sua atitude. Eu vou destacar 4 coisas que eu acho significativas a partir do estudo bíblico, a partir da leitura, da análise do texto, que são significativas que essa mulher fez e que apontam para nós algumas questões importantes. Primeira coisa, o aspecto do amor demonstrado dessa mulher em lágrimas de alegria pela aceitação de Cristo. Ela se alegra porque Cristo não a rejeita por estar atrás dela, podendo estar aos pés daquele que é o seu Salvador pessoal. Essa mulher dá para perceber aqui que ela, eu não sei se ela teve um encontro com Jesus em algum momento antes disso, porque o texto não traz detalhes, mas dá para perceber que essa mulher teve contato, pelo menos ouviu falar da boa palavra de Jesus e quem é Jesus. E ao se aproximar nessa
cena, nesse encontro de Jesus com Simão, ela está dizendo: Senhor, obrigado porque tu me aceitas, tu não me rejeitas. As lágrimas aqui são de alegria. Quando uma pessoa chega à fé, geralmente tem muito a ver com isso aqui. Quando alguém se entrega a Jesus, lágrimas rolam pelo rosto. Quando é autêntico uma conversão, quando isso não é emocional, quando isso não é forçado de alguma maneira, quando isso é genuíno, que Deus transformou a vida de alguém, bateu na porta, a pessoa abriu, existe uma lágrima ou lágrimas autênticas. Porque existe alguém que finalmente teve acesso àquilo que ninguém tem acesso. O nosso interior, o nosso ser, que é capaz de transformar isso. Isso é bem importante. Esse é um dos textos mais bonitos da Bíblia, de aceitação de Jesus a pessoas. Mais uma mulher, né? É fascinante como existem cenas bíblicas onde as mulheres demonstram o seu amor a Cristo. E também aqui nós temos que notar essa questão onde nós percebemos que essa pessoa se sente realmente amada e ela demonstra esse amor, chorando aos pés de Jesus. E, obviamente, aí entra o segundo aspecto bastante importante, com lágrimas e cabelos. Ela limpa os pés do Salvador. Algo que, agora voltando ao Simão, nós não encontramos na atitude dele. Ele, ao receber Jesus, ele deveria ter pedido a um servo, pelo menos, então, lavar os pés de Jesus. Pela situação cultural, onde as pessoas andavam com sandálias em estradas empoeiradas, ruas sujas, então sentar-se à mesa e receber a limpeza dos pés, isso aqui é uma regra de etiqueta da época que não pode ser deixada de lado, negligenciada. E isso aconteceu, o Simão não se importou com isso. Ele não deu valor à refeição, ao ato de estar na presença de Jesus. E essa mulher vai fazer isso com as lágrimas. Claro que isso aqui agora é uma interpretação simbólica, né? Mas lavou-se os pés de Jesus com lágrimas, não com água. Ou seja, aqui tem uma entrega total da vida dessa mulher ao Salvador. Senhor, eu sou teu, eu vou te limpar com minhas lágrimas, eu vou te limpar com meu cabelo, eu vou te dar minha vida para que você seja honrado, dignificado e glorificado. Isso aqui é uma atitude de adoração, que vai ser o nosso quarto ponto, mas é uma atitude que realmente nos fala muito e que nos leva a pensar como nós, em nossos dias, nós acolhemos Jesus em nossa vida, em nossa história. Se é com aceitação tão profunda e se é dessa maneira, oferecendo-nos como sacrifício vivo, como diz Paulo, a Cristo, aquilo que Ele fez por nós, aquilo que Ele é por nós. Isso é bastante importante nessa história, demonstrando, né, a mulher demonstra: Senhor, Tu és meu Salvador, minha vida é Tua, se for preciso, eu vou te cuidar com as minhas lágrimas e farei isso, estou fazendo isso. Essa é uma atitude que nos chama bastante atenção nesta história. Eu ainda quero mencionar também o terceiro aspecto. Mestre, tu és bem-vindo aqui. Essa mulher beija incessantemente os pés de Jesus. A prática cultural é receber alguém, aqui os homens fazem isso de forma muito natural nessa cultura, receber alguém em sua casa, que é um cumprimento, que é uma saudação, um beijo no rosto, você é bem-vindo. Parece-me pela história que não aconteceu esta parte da cerimônia de recepção por parte do Simão, né? Simplesmente convidou, vai lá, Jesus sentou e não deu bola para o homem, né? Isso me pareceu bastante rude. Na interpretação bíblica a gente percebe que Jesus exatamente vai contestar com a parábola essa atitude de Simão. Eu que sou o Salvador e tu nem sequer me recebes, bem-vindo na tua casa, isso realmente soa estranho. Como eu recebo Jesus na minha história, na minha vida, no meu dia a dia, no meu particular, íntimo, na minha família, na minha casa, no meu trabalho, nos meus negócios, isso demonstra muito de quem eu sou.
Jesus, ele muitas vezes é bem-vindo só nas dificuldades das pessoas. Ele não é bem-vindo à mesa, se ora pouco à mesa, ele não é bem-vindo nos negócios, ele não é bem-vindo na vida íntima, conjugal, relacional com filhos, na vida em amizade social. Jesus não é bem-vindo. Sabe, nós temos que aprender com essa história aqui que Jesus deve ser bem-vindo com nossas atitudes. Nós vivemos uma cultura diferente daquela época, mas nós precisamos acolher Jesus em todos os nossos círculos onde nós vamos estar. Porque aqui nessa refeição não está apenas Jesus, existem outras pessoas, a própria história mostra isso. Então existem espectadores aqui dessa cena. Eles devem ter percebido por que Simão não recebeu Jesus da mesma maneira como nos recebeu. O que aconteceu? Tem alguma intriga aqui? Tem algum problema? De fato, em grande medida até Simão foi honesto. Não estou te recebendo bem, Jesus. Mas aqui nós percebemos o contraste entre esses dois personagens dessa história. Um recebe Jesus, outro não. A mulher recebe Jesus e diz: tu és bem-vindo à minha vida, ao meu coração, à minha história, porque a minha história está sendo transformada por tua presença na minha vida. História transformada. Será que o Simeão vai ter uma história transformada? Essa é a pergunta. Porque o encontro com Jesus, você conhecer Jesus, as pessoas conhecerem Jesus, eu conhecer Jesus, não significa que nós temos uma história transformada e que Jesus é bem-vindo na nossa história. Isso é uma questão de reflexão. Na história da mulher, Jesus é bem-vindo. E mais um aspecto, nosso quarto aspecto, né, é a adoração que essa mulher faz a Jesus. Ela, de fato, adora Jesus com a sua vida, mas também com aquilo que ela tem de melhor. Os comentários bíblicos, as histórias que a gente acaba lendo para entender um texto bíblico como esse, nos falam de que esse vasinho de alabastro, ou seja, um óleo muito bem preparado e muito caro, ele está dentro de um contexto também que as próprias prostitutas usavam para decoração pessoal, para chamar a atenção dos homens, mas tem algumas coisas estranhas nesse sentido. O que dá para saber claramente é um vidrinho com um pescoço, um gargalo grande, e que quando é quebrado, ele deve ser usado, porque não é uma grande quantidade. Então geralmente isso também certamente é usado para ungir corpos, talvez até mesmo mortos, né? Então existem aí várias questões culturais que a gente não conhece muito bem nos nossos dias por causa da questão histórica, mas a gente sabe que é muito valioso. E esta mulher vai adorar este homem, Jesus, com aquilo que ela tem de mais valioso, provavelmente. Né? Se era uma mulher da vida, né, daquela época, então isso era o que ela mais tinha de mais valioso, que ela comprou ou conseguiu de alguma maneira. Então, adorar Jesus com tudo que sou, com tudo que tenho. O fariseu, o Simão, não fez nada para demonstrar adoração a Jesus. Ele nem sequer fez, talvez, um dos rituais de recepção, quando a gente receberia naquela época alguém em nossa casa, que seria ungir com óleo a testa dessa pessoa, dizendo: Deus te abençoe, bem-vindo aqui a este lugar, aqui você faz parte, ou algo do tipo. Nem sequer isso ele fez. Então Jesus também pega no pé dele, dizendo: Simão, nós nos encontramos, mas tu não me adoras, tu não me prestas a reverência necessária. Mas esta mulher fez com tudo que ela tinha. E aí entra, de fato, a questão super interessante desta história, deste encontro, que é o aspecto final dessa história, onde Jesus vai se dirigir à mulher e dizer: seus pecados ou teus pecados estão perdoados. Agora a cena torna-se, de fato, profunda. Essa mulher não chegou diante de Jesus com incertezas. Ela chegou diante de Jesus sabendo que ele não se importaria, vamos colocar isso entre aspas, com seus pecados.
mas ele seria favorável à sua vida, redimindo ela dos seus pecados. Um dos grandes problemas dos nossos dias, eu quero ser bem sincero, bem franco aqui na interpretação bíblica, é que nossa cultura, ela tem medo de Deus. Mesmo que seja um medo disfarçado, mas ela tem medo de se chegar a Deus porque é difícil entregar seus pecados a Deus, se livrar deles, querer se livrar deles. Essa mulher é oprimida. Suponhamos que de fato ela seja uma prostituta, ela é oprimida pela vida dela. Quanta dor emocional, quanto sofrimento, quanta falácia dela, quanta coisa ela tem que escutar com os ouvidos, ver com os olhos, sentir com o coração da sua vida, por causa dos seus pecados. E ela sabe disso. Alguém precisa me limpar disso, alguém precisa me livrar disso. Nós vivemos uma geração, uma época, onde as pessoas não sentem essa necessidade de livrar-se desse fardo emocional, psicológico, social, moral, enfim, que os pecados causam. E eles podem ser os pecados mais simples, da língua, do orgulho, da arrogância, da prepotência, né? Não precisam ser esses pecados tão profundos. Vejam que isso era o Simeão. Ele talvez não tinha nada que pudesse apontar para ele dizendo assim, cara, tu é um adúltero. Mas, com certeza, alguém poderia, e principalmente Jesus, aponta para ele dizendo, tu és arrogante. Tu não és humilde em reconhecer quem tu és. Bem importante essa observação. E essa mulher aproxima-se de Jesus não para saber o que está acontecendo naquela casa, o porquê daquela reunião, mas porque era o momento dela poder demonstrar a Jesus dizendo, Senhor, eu sei que tu podes me limpar, me dar uma nova vida. Jesus vê isso, ele viu no Simeão a interpretação da cena, sem que ele tivesse falado nada, mas ele viu no coração dessa mulher também a interpretação da cena. Senhor, eu estou aqui. Eu sei o que tu podes fazer por mim. Eu te adoro e te sirvo, porque tu és o meu libertador. Eu acho que essa é uma das cenas que nos leva à conclusão mais fascinante da vida de qualquer pessoa. O que acontece com alguém que se encontra com Jesus dessa maneira? A salvação, a nova vida e a paz. E Jesus dá essas palavras a essa mulher. Ele diz, declara a ela, né, a salvação. A gente percebe com isso, obviamente, que vai acontecer uma nova vida, porque essa mulher não vai voltar desse encontro e continuar a prática das suas imoralidades, que sejam, ou dos seus pecados, e ela vai viver em paz. Pode todo mundo falar o que eu era, mas eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem tem me perdoado, eu sei quem tem me liberto. Jesus Cristo, o Senhor e Salvador da minha vida. Ou seja, a declaração, você está salva, vá em paz. Vá em paz significa você tem uma nova vida agora, uma nova história, você está transformada, não te preocupe. Creia somente, viva somente a partir de mim. É isso que nós devemos fazer com a nossa história, com a nossa vida. Mas a pergunta que não quer calar nessa história, o que você acha que aconteceu com o fariseu chamado Simão? Não sei. A história não fala dele depois. Tomara que ele tenha entregue sua vida a Jesus. Que ele tenha feito o mesmo que a mulher fez. O que você acha que aconteceu? Eu acredito que você vai descobrir a resposta se você fizer algo em relação à vida com Jesus também. Como você tem vivido diante de Jesus. Como tem sido o seu encontro com Jesus. Se ele for como esta mulher, como é dessa mulher, eu creio que é um encontro com lágrimas de alegria, com um desprendimento de todas as coisas, adorando a Jesus de forma plena e servindo a Ele. Seja assim, faça isso. Eu quero te convidar, como eu tenho desafiado nesses estudos quase todos, a fazer um estudo bíblico pessoal, um exercício. Então eu sugiro que você estude pessoalmente em algum momento agora, depois desse estudo de hoje, o Salmo 32,
recolhendo-se para ler, meditando e refletindo sobre o Salmo. O que é dito, como compreendo, o que eu devo agradecer, o que Deus fez por mim, o que devo confessar, o que tenho a pedir, o que devo fazer. Eu acho que isso é bem significativo se você o fizer, porque encontros com Jesus significativos nós vamos ter estudando a Bíblia, estudando sua palavra e se entregando de coração a Ele. Espero que isso tenha te ajudado, tanto quanto a mim também tem me ajudado a perceber o quanto Jesus é capaz de transformar o meu ser, a minha vida. Eu sei que Ele fará isso com você e sei que Ele fará isso com todas as pessoas que se renderem aos pés de Jesus em adoração, em louvor, em dando a Ele a sua vida com toda a honra e toda a glória. Quero ainda brevemente orar com você para encerrarmos este estudo bíblico. Amado Deus e Pai, por causa de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer que Ele é o Senhor que nós podemos buscar para um encontro íntimo e verdadeiro em nossa vida. Abençoe a cada um que acompanhou este estudo, na sua vida pessoal, que possam ser como foi esta mulher. Que nós possamos nos entregar, viver uma vida íntegra diante do Senhor Jesus, em paz, perdoados. E isto nós recebemos apenas da boa mão e da boa voz de Jesus Cristo, que olha para nós, que observa a nossa atitude, que vê nosso interior. Converte nosso coração duro em um coração transformado, arrependido. Senhor Jesus, em Teu nome nós pedimos, pela graça e o poder do Teu Santo Espírito, que Tu movas e transformes nossa vida em Ti. Amém. Deus te abençoe e até quinta-feira que vem teremos um próximo personagem bastante interessante, também sobre encontros com Jesus Cristo.